noite, Jesus. Meu Deus, que presença é essa? Graça e paz, igreja. Boa noite. Meu Deus, como Deus é bom. Como a presença dele é poderosa neste lugar. Pode se assentar, igreja. Gostaria que os irmãos abrissem em João 3,16, um versículo pouco conhecido. Não saia desse ambiente de adoração, de rendição ao Senhor. Amém? Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo até já foi falado nessa noite pelo pastor Milton. E é tão bom quando o Senhor vai confirmando o nosso coração, amém? E até as primeiras coisas que eu escrevi, o pastor Milton falou: Jesus, o segundo Adão. E se a gente vê o mundo que somos eu e você, se a gente voltar ao início, no princípio, nós realmente vemos que Jesus sempre foi o plano perfeito. Aquele cordeiro que eles se vestiram, o cordeiro que pagou pelo pecado deles. Tudo apontava para a cruz, tudo se inclinava para essa cruz. E Jesus, ele foi o segundo Adão, aquele que morreu como uma ovelha, um cordeiro, e ressuscitou como um leão. Aquele que era um filho unigênito, assim como nós lemos, mas ele passou a ser o filho primogênito. Através dessa morte de cruz, eu e você, nós nos tornamos também filhos de Deus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí: você é filho de Deus. Não há nada que apague isso de você, a não ser você mesmo, se você não crer. Mas já existe uma história que determina o seu nome como filho de Deus, amém? E ele nos transferiu, o Senhor, ele fez através da vida de Jesus Cristo, essa transferência de filho único para filho primogênito. E para nós de filhos órfãos, para filhos que têm um pai. E não é qualquer pai. Não é qualquer Deus, é o único Deus. E se a gente for parar para pensar e ver desde o início, o Senhor, ele já tinha um plano, ele cria Adão, ele cria Eva, fala multiplique, domine. Obrigada, minha amada. E então, a Eva um dia, ela estava ali sozinha, não sei o que o Adão estava arrumando da vida, onde que ele estava. Aí chega Satanás através da serpente e fala: por que você não come? E ela fala: porque Deus falou que se eu comer eu vou morrer. E aí Satanás, ele faz novamente aquilo que ele fez no céu. Aquele sonho que ele tinha de se assentar acima de Deus, de ser maior do que Deus, ele implanta no homem. E ele fala assim: certamente você não morrerá, mas você será como ele. E Satanás, ele pega e fala assim: a criação que você fez, a sua imagem e semelhança, a sua perfeição, aquilo que eu queria ser, eu quero colocar um pouco de mim no homem. E infelizmente a Eva, ela cai, ela come. E ela dá ao marido e ele também come. Só que somente quando ele come que os olhos dele são abertos, porque a ordenança foi para o homem. E desde ali, daquele primeiro pecado, o Senhor, assim como o pastor Milton falou, teve que matar um cordeiro.
e vestiu eles. E eles perderam o direito de estar no Jardim do Éden. Mas o Senhor, ele já tinha tudo preparado para que eu e você pudéssemos novamente herdar a glória de Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre amor e gratidão. E eu fiquei pensando, Senhor, o que é a gratidão? O que é o amor? Eu coloquei vários desenhos para o Mateus assistir hoje, falando sobre a Páscoa. Teve um que era tão bonitinho, era uma ovelha convertendo um coelhinho, ele estava cheio de ovinho. E ela contava a história de Jesus e o coelhinho chorava e falava assim, então a Páscoa não é chocolate nem ovo, é Jesus. E depois eu perguntei para o Mateus e ele respondeu. Então hoje eu ouvi músicas, eu falei assim, Senhor, o que é o amor? E aí ele me deu uma frase, porque a gente fala que nós amamos ao Senhor, nós cantamos canções, falamos que é para sempre, mas eu creio que nós, seres humanos, não temos uma dimensão do que realmente é o para sempre, do que realmente é a eternidade. Aí ele falou assim para mim, o amor não é calendário, ele só é eterno se for diário. Então ele me mostrou que às vezes o nosso amor eterno por Deus é só dia de quarta, quinta ou domingo. Que nos outros dias a gente esquece de sentir amor e gratidão. Não é que esquece, parece que aquilo está adormecido, parece que a gente precisa de um louvor, parece que a gente precisa de uma oração para tentar achar aquilo no nosso coração. Só que para ser eterno precisa ser algo diário. É por isso que o Senhor descia todos os dias. Não era só no domingo. Ô Adão, só no domingo eu vou vir aqui de volta. Você fica me esperando. No 7º dia eu venho, converso um pouquinho com você. Não. Era diariamente. Só que teve um dia que eles não estavam lá. O amor e a gratidão que Adão sentia foi trocado pela vergonha, pela culpa de ter sido um pecador. E o interessante é que quando Deus olha para Adão e fala, Adão, o que você fez? Adão, ele não assume a culpa do pecado, mas ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, estava quietinho, dormindo, estava realizadão ali, tranquilo. O Senhor que me deu. Ou seja, ele coloca a culpa na mulher. E aí Deus olha para a mulher e fala, então Eva, por que você fez isso? O que aconteceu? E tudo que Deus queria ouvir, na verdade, era um me perdoa, Pai. Eu fui enganado. Eu te desobedeci, mas me perdoa. Me perdoa porque eu sou grato por tudo isso que o Senhor fez. Porque toda a terra, toda a criação, o Senhor nos deu por herança. Ele falou, é sua. E por conta do pecado, Adão perdeu. Por conta de não pedir um perdão. E a Eva faz a mesma coisa. Ela coloca a culpa na criação. Ela fala assim, foi a serpente. Ninguém mandou criar a serpente. A vaquinha está ali bonitinha, o macaco também está na dele. Se o Senhor não tivesse criado, então ele também coloca a culpa. Queira ou não, em Deus. E Deus, ele assume essa culpa. Ele fala, se a culpa é minha, então eu pago. E desde o início, desde o Éden, ele tem esse plano perfeito de mandar Jesus. E aí vai aonde eu quero chegar, em Mateus 27, versículo 16. Quando eu estava fazendo a palavra, eu estava com a Bíblia, a versão NVI. Eu queria que colocasse a versão NVI só para a gente poder ler junto. Amém? Mateus 27, 16. Diz assim, naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido. Se ele era conhecido, quer dizer que ele fazia muito feiura, né, irmãos? Olha o nome dele, chamado Jesus Barrabás. É nele que eu quero concentrar agora. E eu falei assim, Senhor, o Senhor morreu por nós. A cruz que era de Barrabás, o Senhor tomou sobre si. E quando eu li essa versão, eu falei assim, Jesus Barrabás. Eu falei assim, não acredito que o homem chamava Jesus.
Aí Jesus, eu já sabia o que significava, Deus conosco. Eu fui procurar então o que significava Barrabás. E um nome de origem aramaica. O Bar significa filho, Abás, filho do Pai. E aí eu compreendi que realmente, quando gritaram para Jesus ser crucificado, é porque existia um filho que precisava de identidade. Jesus já sabia que ele era filho. Mas tinha um que o nome dele era filho do Abba, mas que não teve paternidade, não teve alguém para dar uma direção, alguém que era conhecido por ser homicida, por ser rebelde. O diabo tinha tirado a identidade dele. E aí ele chega, fica ao lado de Jesus. Eu acho que ele pensa assim: agora é a minha hora. Não tem mais salvação para mim. E aí vem aquele que é o unigênito. Como esse Deus é maravilhoso. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Só pode tomar a cruz quem é filho. Esse nome, Jesus Barrabás, é interessante, nós temos que assumir isso. Jesus, Deus conosco e filho do Abba. Eu estou carregando a minha cruz, mas Deus está comigo e eu sou filha do Abba. Imagina esse homem ouvindo o nome de Jesus no meu e no seu lugar. Ele sem entender nada, falando: por quê? Estão escolhendo a mim. Já fiz tanta maldade. Talvez ele olhou ali e falou assim: nossa, mas aquele ali, ó, eu roubei. E está gritando o nome de Jesus, não entendi, me perdoou? O que foi? Ele olhava para o outro e falava assim: nossa, mas aquele ali era pai, e o filho dele eu assassinei. Mas por que ele está gritando o nome de Jesus? Sabe o que era, meus amados? Satanás sempre quis também tirar a identidade de Jesus lá no deserto. Ele sempre começava: se você é filho de Deus. Eu fico pensando nos anjos olhando, falando assim: gente, esse cara não está batendo bem. Se você é filho de Deus, você está com fome. A palavra de Deus fala que ele ficou ali 40 dias e 40 noites, bonitinho, em jejum, orando, falando com o Pai, tendo um momento massa, assim como a gente cantou, se alegrando com o Abba. Mas aí ele teve fome. Aí na hora que teve fome, Satanás falou assim: agora é minha hora. E o que é mais legal, ele fala assim: ó, pega essa pedra e transforma em pão. Justo para Jesus, que é o pão da vida. Se você é filho de Deus. E aí Jesus, ele falava o quê? Não era qualquer coisa. Ele podia fazer assim, sai daqui que eu não quero saber de você não. Não. Ele falava através da palavra. Talvez a Eva não tinha muito da palavra. Sabe por quê, meus amados? Não estou falando em si da Bíblia. Não existia o Corão naquela época, não, meus amados. Mas a palavra de Deus fala que a palavra, o verbo, era Deus. Se ela tivesse essa intimidade, ela falava assim para a serpente: serpente, eu acho que você não está muito legal. Vamos conversar com Deus, você está falando uns negócios estranhos. Ele falou que não. E eu sou uma filha obediente. Mas ela não tinha essa intimidade profunda, mas Jesus tinha. E por 3 vezes, Satanás tentou colocar a identidade de Jesus à prova. Quem aqui já assistiu A Paixão de Cristo? O filme é bom, né? Eu assistia desde que eu era criança, gente. Nossa, eu ficava com medo. Porque o diabo lá era muito sinistro, né? Aí, tem uma cena que Jesus está sendo chicoteado. Aí me aparece Satanás com um bebê no colo. O bebê é mais feio ainda, não sei como consegue. Aí, esse bebezinho no colo dele, ele começa a olhar para Jesus e dar um sorriso malicioso. E só depois de adulto que eu fui entender. Porque Jesus, ele também foi provado nas emoções, nos pensamentos. Ele era humano, mas em tudo ele venceu, amém? E eu olhei aquela cena
aquele bebê representando um filho de Satanás, e os dois olhando para Jesus com um olhar sarcástico de malícia, e Jesus olhando para eles. É como se Satanás falasse assim: ó, até eu cuido do meu filho, cadê o teu pai? Só que Jesus já sabia qual ia ser o fim. Não foi algo momentâneo no agora que ele tinha vivido que fez ele perder a esperança da cruz. Ele foi valente, ele foi forte até o fim. Ele não desistiu de nós. Isso é amor. É você não desistir. Não desistir de seu irmão. Quantos Barrabás existem lá fora sem identidade, sem saberem que são filhos de um Deus poderoso, sem nunca ter ouvido falar do nome de Jesus. Aquela cruz era para nós. Talvez aquele foi o único momento em que Barrabás se sentiu amado. O que será que aconteceu com ele? A Bíblia não relata. Mas se fosse nós, será que a gente teria ido para a cena daquela cruz? Será que a gente sairia perguntando: quem é Jesus? O Cristo. Quem é Ele? O que Ele fez? Por que Ele está sendo crucificado? O que será que Ele iria ouvir da minha boca e da sua? Só que Ele teria que procurar em outro lugar, não naquela cena onde clamaram para que Jesus fosse crucificado. Ele tinha que olhar e falar: não, parece que esse não falou o nome de Jesus, esse não falou. Ele ficava olhando, procurando alguém que seja parecido com ele. Eu fico imaginando ele falando assim, porque a gente vai viajando, né? Quem era Jesus? Imagina uma moça falando assim: olha, eu fui pega em adultério. E ele estava ali, quietinho na dele. E o pessoal queria, não a mim, mas a ele. E todos estavam com pedras. Aí ele me amou. Só que aí, mesmo eu dormindo, eu ouvi uma voz. E não era uma voz desconhecida. Era uma voz amiga. Era uma voz cheia de poder, cheia de autoridade. E essa voz falava: Lázaro, saia para fora. E aí eu saí. Mas sabe o que aconteceu? Eu não fiquei com as ataduras, me lembrando da morte. Eu tirei tudo. Fui para minha casa, ceiei com ele. Imagina Barrabás perguntando: quem é Jesus? Por que que ele está morrendo no meu lugar? Por que que ele decidiu? O que foi que ele fez? E o que ele fez foi nos amar. E na hora de receber a gratidão, ele não recebeu. Porque por muitas das vezes nós fazemos. Isso que aconteceu ali naquele momento foi o que aconteceu no início. De quem é a culpa quando Deus perguntou? E ele falou assim, ó, da mulher. E a mulher é da serpente. Então quando chega esse momento e é perguntado: quem vocês querem que eu liberte? E gritam Barrabás. Ou quando ele pergunta: quem vocês querem que vá preso? O que vocês querem que aconteça? E gritam Jesus, o Cristo. Eles fazem a mesma coisa, colocam a culpa em Deus. E aí, a gente não consegue algo, um carro, não consegue passar para dirigir, né, ou ganhar a carta, não consegue um filho, não consegue um processo na justiça. Mas quem é a culpa? Meus amados, ele assumiu uma culpa que não era dele, por amor. Sabe o que é isso, meus amados? É acontecer alguma coisa. Gente, às vezes eu gosto de descer um tiquinho. Lá no Cisana é menor, né? É eu e a Bispa Kelly brigar.
Mas na minha cabeça eu tô certa. Mas eu vou lá e falo, você me perdoa. A culpa foi minha. Mas a culpa era dela, mas eu tô assumindo essa culpa. Eu falo, você me perdoa. Vamos ser amiga de novo? Vamos na minha casa de novo? Posso ir na sua casa de novo? É ter essa reconciliação. Uma vez eu preguei, meus amados, o ministério não é só apenas pastoral, profeta, apostólico, evangelístico, mas todos nós, até mesmo você que está sentado e às vezes não sabe o que fazer, não sabe qual que é o seu dom, não sabe para que você foi chamado. A palavra de Deus diz que Ele nos deu um ministério. Falei para o seu irmão, sabe qual é? Fala assim, reconciliação. Sabe o que é a Páscoa, meus amados? É eu pedir perdão. É eu não invalidar a morte dele na cruz. Sabe por quê? Quando a palavra de Deus fala que Barrabás era homicida, não diferencia muito de nós. Porque muitas das vezes a gente mata pessoas vivas. Mata no coração. Deseja as coisas ruins. Profetiza coisa ruim. E a palavra de Deus fala que nós não podemos ser assim. Me fala como a gente ama a Deus a quem a gente não vê e não consegue amar o nosso irmão. Tão bonito. Cada um do seu jeitinho. E todos amados da mesma forma. O Senhor querendo usar todos vocês da mesma forma. Sabe para quê? Para a próxima Páscoa não ser nem aqui, ser em outro lugar, num galpão, sei lá, no estádio. É isso, igreja. Esse é o amor, essa é a gratidão que nós precisamos ter. Se eu sou grata, eu quero que outras pessoas tenham também aquilo que eu recebi. Só que a gratidão, ela acaba quando o orgulho vem. Tudo que aquela pessoa fez por você, você esquece. Deus não atendeu uma oração sua porque você não está pronto para receber. Aí o orgulho vem. Mas eu falei para Deus que era para fazer desse jeito. Eu queria essa vaga. Aí Deus me colocou na empresa, mas colocou em outra vaga que eu não queria. Aí o orgulho vem. E aquela essência que Satanás colocou de orgulho no homem, de você querer ser Deus, ser como Ele. Meus amados, Deus não é servo de ninguém. A gratidão, ela vem junto com o amor. Eu sou grata por tudo que Ele me deu. A última vez que eu subi nesse altar para pregar, eu estava grávida. E hoje já está aí, cheio de promessas. Já olhei para Ele e falei assim, você é filho de Deus. Você vai vencer, você vai amar a Deus mais do que eu. Você vai para lugares onde eu não pisei. E foi aqui que eu recebi a palavra também, sobre engravidar novamente. Chamaram as pessoas aqui na frente. Aí eu não fui, falei assim, já tentei uma vez, já deu certo, tem o Mateus. Outra vez não deu, mas tá bom. Só que Deus falou assim, você não vai, mas eu vou entregar. Gente, foi tão legal como eu descobri que eu estava grávida. A gente estava lá na Zona Sul. E uma menina falou assim, pastora, você acredita que Deus fala com a gente através de sonho? Eu falei, é claro que fala. Ela falou assim, pois eu sonhei que eu estava grávida de um menino e ele era lindo. Eu falei assim, você está atrasada? Ela falou, faz 1 mês e meio. Até hoje você não fez teste? Ela falou, não fiz, nunca fiz na vida. Falou assim, então bora. Ali na Zona Sul tinha uma farmácia pertinho. Aí na hora que eu fui, eu falei assim, vou comprar 2, aí eu te ensino. Aí o banheiro lá era pequenininho, né? Entrou nós duas. Peguei e fiz, né, o xixizinho ali, beleza, coloquei no copinho. Falei assim, agora você faz certinho, bonitinho aí no negócio. Tava fechando minha calça, coloquei um negocinho assim. Acho que não deu 5 segundos. Aí eu olhei para ela e falei assim, tô grávida. Aí ela falou assim, você está mentindo. Eu falei assim, não tô. Aí eu peguei a palitinha assim, tô grávida. Eu acho que Deus falou assim, essa menina não faz teste logo, deixa eu dar sonho para outra pessoa. Para falar que eu estou abençoando ela.
E eu ainda insisti em fazer chá revelação, porque Deus já havia falado, era um menino lindo. E aí está o João, meus amados. Quando Deus quer fazer. E eu já sei que o Senhor também morreu por ele. Sei que ele é humano, que vai errar, que vai pecar. Mas a minha missão é falar que ele é um filho de Deus. A ser grato. E aí, trazendo para a gratidão, eu escrevi a mesma frase. A gratidão não é um calendário. É eterno se for diário. Eu não posso ser grata a Deus pelo sacrifício de cruz somente na Páscoa. Ou somente no primeiro domingo do mês, onde é a Santa Ceia. Onde a gente se lembra de ajoelhar, tomou ali o suquinho, comeu o pão. Fala, obrigado, Senhor. A gratidão precisa ser eterna se ela for diária. Não teve um dia bom? Obrigada, Senhor. Porque o Senhor me deu vida. Hoje pode ter sido ruim, a noite um pouquinho pior, mas a tua palavra diz que a alegria vem pela manhã e amanhã é outro dia que o Senhor preparou para mim. Satanás tentou tirar a identidade de Barrabás, a nossa identidade de filhos. Olha aí, meus amados, faz uns 360, todo mundo olha para todo mundo. Olha quantos filhos. Olha quantos filhos. E com identidade. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe que Ele morreu por você. E você tem um amor e uma gratidão eterna por Ele. Independentemente se algo deu certo ou não na sua vida. Se Deus fizer. Se não fizer. Se a porta abrir. Mas se fechar. Se a doença vier. E se curado eu for. Se tudo der certo. Mas também se não der. Ah, se não der eu sei para onde eu vou. Sabe o que é mais lindo? Não é só Deus te curar de alguma doença. Tanto na mente, na alma ou fisicamente. Mas é você adorar Ele mesmo na doença. É as pessoas olhar para você e falar assim, gente, a pessoa tá podre. Mateus estava podre terça-feira, tadinho. Ele bateu o nariz na beira da cama, ficou imenso. Aí pisaram no dedo do menino. Aí depois ele desobedeceu o pai, ainda levou uma palmada na bunda. Eu falei, gente, às vezes nós está assim. Às vezes a gente está com o nariz tão empinado que Deus, puf, é de joelho na cama, meu filho. Chega de nariz empinado. É eu que sou Deus na sua vida. Aí alguém pisa no seu dedinho, não vou mais falar com ele. Fiz minha unha ontem, você acredita, Diogo? Não fala mais com esse irmão. Não olha não, filho, é só hipótese. Não falo mais não. Ele tocou na minha ferida. Ai, como dói. Quando eu chegar no céu, vai ter uma casa só para mim, para eu não falar com esse irmão. Coloque em Salmos 23. Deixa eu achar aqui qual é o versículo que eu quero. Pode ser inteiro. Nós vamos por parte. Olha lá. O Senhor é o meu pastor, de nada. Gostei dessa versão. Que tem umas que é nada me faltará. Aí está faltando pão e se... Deus não está sendo pastor comigo, não. É de nada você vai ter falta. Amém? Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas. Oh, glória! Existe um rio aqui. É onde você pode descansar, igreja. Aleluia. Vamos pro próximo. Restaura-me o vigor. Oh, glória. Guia-me pelas veredas da justiça. Aprendi com o pastor Elídio. O que é justiça? É isso aí. Aprendeu, perdão. Amém?
Veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas. Agora eu fico imaginando Jesus. Tá com a cruz lá. Aí ele fala assim, vou lembrar do salmista. Meu amigão Davi, né, que veio da tribo de Judá, eu sou o leão de Judá. Só que Satanás ainda não descobriu, tá achando que eu sou só cordeiro. Então vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale, não terei medo, porque eu sou Jesus. Deus está comigo. Oh Deus, a tua vara, o teu cajado me conforta. Pode bater, Senhor. Pode jogar todo o pecado, porque eu vou devolver a identidade desse mundo por amor a ti, ó Deus. Ah, Senhor. Essa aí que eu queria, ó. Eu fico imaginando Jesus ali na ceia. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus. Deixa eu molhar um pão, colocar na boca de Judas. Ele amou até o fim a vida dele também. Se Judas tivesse compreendido que era só falar, Pai, me perdoa. Eu não sei o que você fez, eu não sei do seu passado. Se você acha que traiu Jesus, se você acha que não há mais saída, se você acha que agora é o fim, que para você não tem salvação, existe sim, porque Ele se assentou na presença dos inimigos e todos se tornaram amigos. É isso que o Senhor quer que nós façamos, igreja. Sentar na presença dos nossos inimigos, numa mesa, onde tem alinhamento. Você olha de frente para o seu irmão, não sou maior, eu estou olhando aqui para você. Preparei uma comida gostosa, para a gente reconciliar. Vamos fazer o que o Pai ensinou? Vamos fazer o ministério que Ele nos deu? Jesus tentou até o fim. É o que o pastor Milton falou, ele não era predestinado a fazer isso, a morrer dessa forma, a tirar a sua vida. Era só um coração arrependido. É só isso que Deus precisa de você. Um coração quebrantado, quebrado. E se você pensar, Senhor, eu fui muito pior. Por minha culpa, o Senhor foi para aquele lugar. Só que, meus amados, há algo tão lindo. Porque por muitas das vezes, Satanás, ele joga essa culpa em nós. Mas eu sei que sim, que Jesus morreu por minha causa. Para que hoje eu pudesse ter vida. E aí, ele joga isso sobre nós. Mas ele não contava com algo muito poderoso. Eu fico imaginando Jesus falando, está consumado. Aí o véu se rasga. Aqueles que eram mortos revivem. Mas aí Satanás fala assim, ó, vencemos. Matamos ele. Aí eles estão lá felizes com seus demônios. Aí de repente eu fico imaginando uma escuridão, mas eles ali alegres, ó. Matamos o Filho de Deus. Não conseguimos fazer ele pecar, mas pelo menos ele morreu. Aí eu fico imaginando uma luz. Eu fico imaginando ele entrando e falando, ó, você tinha a chave da morte, mas eu vim pegar para mim. Ah, igreja, Satanás, ele não tinha revelação. Tanta profecia falando que ele seria esmagado pelas nossas pisaduras, falando que ele ia morrer por nós, falando que ele seria o nosso Salvador, mas em nenhuma ele compreendeu. Ele pode até às vezes saber mais de Bíblia do que a gente, mas ele não tem o que a gente tem, que é a revelação da palavra. Naquela cruz, naquele momento, quando ele coloca Barrabás ao lado de Jesus, eu aposto que ele fala assim, olha lá, Jesus,
Ele é filho de Deus. O nome dele fala isso. Mas e você? Estão escolhendo você. Porque Satanás, ele faz isso. Ele joga dardos. Ele fala assim, nossa, mas se eu fosse filho de Deus, não era para estar desse jeito. Porque essa luta, porque essa prova. E ao invés de nós termos amor e gratidão, a gente tem ódio e orgulho. E não pode ser assim, meus amados. O que aconteceu naquele dia foi que ele escolheu ser chamado de único para o primeiro. Ele é nosso irmão. Ele é nosso pai, nosso amigo. Ele é nosso noivo. Sabe o que eu acho legal? Quando nós vai casar, bispa, fala aí seu nome de solteira. Kelly Regina da Silva. E como é hoje? Kelly Regina da Silva da Silveira. É só um noivo que muda a identidade dela. Ela pega esse nome, coloca aqui, ó, agora eu sou Kelly da Silveira, igual o noivo. Nós iremos casar com esse noivo e nós pegaremos esse nome que está acima de todo nome. Ah, meus amados, o nosso nome está na palma dele. E ele te escolheu como noiva. Ele quer te tomar por herança. Ele quer falar, é minha. Oh, como é linda. Valeu a pena toda humilhação. Valeu a pena trocar aquela coroa de ouro. Valeu a pena trocar aquele trono com os 24 anciãos se rendendo perante mim por uma coroa de espinhos. Valeu a pena porque minha noiva é linda. A minha noiva me ama. A minha noiva é grata. A minha noiva está se preparando. Está colocando as vestes do cordeiro, que são brancas. Ah, meus amados, ajude a noiva. Se algum de vocês cair, ajuda a levantar. Não julga não, ajuda a limpar a veste. Ajuda a colocar uma sandália nova. Ela também é noiva, assim como você. Ela herdou esse direito. Nós precisamos ser igreja, amados. Amém? Se coloque de pé. Na primeira Páscoa, para libertar o povo hebreu, eles tinham que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. E aí vem um cordeiro que entrega o seu sangue. Só queria que abrisse em Apocalipse 3:20. Esse é o novo cordeiro. Amém? Apocalipse 3:20. Fala assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. E não vai ser a última ceia. Vai ser diariamente. Antes que nós precisávamos colocar o sangue na porta. Hoje, aquele que é o cordeiro, ele bate na porta da tua casa. Alguém um dia amou a tua casa. Se entregou por ela. Feche teus olhos, igreja, se você deseja fazer uma aliança novamente de amor, de gratidão a Deus. Se você deseja se arrepender. Se você deseja se quebrantar, quebrar o teu vaso, colocar o óleo aos pés dele. Fala assim: ah, Senhor, obrigada por devolver a minha identidade. Obrigado porque estava perdida, mas o Senhor encontrou. Vem até aqui na frente. Os pastores vão orar com você. Você vai receber um abraço. Ah, Abba, como nós te amamos. Como nós precisamos de ti. Ah, obrigada, Jesus. Por sua causa nós podemos falar Abba. E Ele reconhece a nossa voz. Como
como filhos. Ah, Senhor, como nós te adoramos. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é.
desse jeito, Senhor. É minha culpa. Se nas ruas ainda existem pessoas que precisam de um alimento, que precisam do pão da vida, que tem sede da água viva, Senhor, eu assumo essa culpa, Pai. Ah, Senhor, eu assumo esse nome, Jesus, Barrabás. Deus está comigo e eu sou filha dele. Ah, papai, ajuda-me a carregar a minha cruz, a dar a minha vida pelos meus irmãos, Senhor. Ah, sem querer algo em troca. Ah, Abba, renasça no meu coração todos os dias. Ressuscita no meu coração todos os dias. Não permita, Pai, que eu esqueça de te amar, que eu esqueça de ser grata a Ti, Pai. Para sempre, Senhor, eu quero Te amar diariamente. Ah, Jesus, se para você um dia é como 1000 anos, eu te espero por mais um dia. Eu te quero por mais um dia, Senhor. Obrigada, Abba. Obrigada, porque hoje nós podemos dizer: nós somos teus filhos. Obrigada, Senhor, nós te amamos. Nós te adoramos, Abba. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, ao único digno. Aleluia, Ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Diz isso a Ele, igreja.